Dia, irmãos, graça e paz da parte de Jesus, amém? Deus abençoe vocês, bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD pela internet. E hoje nós temos como assunto peixe para todos, baseado em Lucas capítulo 5, a partir do verso de 1 a 11. Essa passagem bíblica conta a pesca maravilhosa e a escolha dos primeiros discípulos. Eu gostaria de ler para os irmãos, inicialmente agora, Lucas capítulo 5, do verso 1 até o verso 11, quando diz assim: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E depois viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, tão grande que suas redes se romperam. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fosse ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderava dele e de todos os que eles estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo o que seguiam. Irmãos, essa passagem bíblica aqui, ela conta a história de que Jesus, ele fala com os discípulos, após um período de pesca, que eles lançassem novamente as suas redes, que eles voltassem para o mar, voltassem para o lago de Genezaré, e ali eles tentassem novamente pescar, e pela graça e o poder de Deus, eles conseguem ali fazer uma grande pesca e trazer muitos peixes, e termina assim, vamos botar, aquele dia ali é ganho, eles ganham o dia deles ali, naquela situação da pesca, aonde eles se sentem privilegiados ao receber aquilo. Bom, a nossa lição, ela traz o seguinte tema: peixe para todos. Nós vamos abordar um pouco aqui desse tema, a questão do âmbito social da igreja. Então, a gente tem aqui, o primeiro tópico que a nossa lição nos traz, o envolvimento. Envolvimento do que, pastor? Bom, o envolvimento da igreja. Irmãos, Jesus, ele é Deus. Isso é fato. Não tem o que se discutir sobre isso. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, e ele é Deus, ele tem todo o poder. Ele fala isso com Pedro, na hora que Pedro está lá no Monte da Crucificação com Jesus, Monte da Crucificação não, quando ele estava com Jesus orando, e aí de repente chega os soldados romanos, e aí Jesus vai, e Pedro vai, pega a faca, corta a orelha do soldado, e Jesus corta a orelha do soldado, e fala que se ele quisesse, Deus mandaria para ele um batalhão de anjos para poder lutar. Então Jesus, ele é Deus, mas Jesus, ele não faz nada sozinho. Jesus, ele não atua sozinho. Jesus, ele não faz nada sozinho. Tanto que ele escolhe o quê? Ele escolhe 12 para estar junto com eles, e a partir desses 12 começar o que ali? A sua igreja. Então Jesus quer que nós, pessoas, cristãos, crentes, membros de igreja, discípulos dele, façamos a obra dele. A obra que Jesus quer e precisa que seja feita, deve ser feita por nós. Não é feita por ele, mas feita por nós. E nós quem, pastor? Nós, aqueles que temos o nosso coração lavado e transformado pelo sangue de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Ponto. Essa é a obra-prima da criação, essa é uma verdade bíblica irrefutável. Que nós só somos filhos de Deus quando nós entregamos nossa vida a Ele, e Ele passa a fazer morada em nosso coração. Então, nós precisamos nos envolver na obra dele. A nossa Junta de Missões Mundiais tem uma frase que diz assim: não fique de fora daquilo que Deus está fazendo no mundo. E isso é verdade. Nós não podemos ficar de fora daquilo que Deus tem feito no mundo.
Pastor, o que Deus tem feito no mundo em relação à obra? Estou vendo cada dia mais a igreja se esfriando, as pessoas com menos compromisso com Deus, as pessoas buscando a Deus cada vez menos. Como assim não ficar de fora? Irmãos, apesar de que a Bíblia nos fala de que no final dos tempos, e estamos caminhando para o final dos tempos, sim, que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria e a igreja de Jesus Cristo agiria de uma maneira diferente, né? A igreja se esfriaria, pessoas não agiriam com tanto amor, o amor de muitos esfriaria. Ainda assim existem pessoas crentes em Jesus Cristo que não desistem e que ainda estão firmes na palavra de Deus e querem realmente fazer a obra de Deus. Você, eu, todos nós que somos lavados e remidos temos esse pensamento. E a igreja precisa, Jesus quer que nós nos envolvemos na obra dele. Nós não podemos ficar de fora daquilo que Deus tem feito do mundo. Nós precisamos estar envolvidos na obra de Deus. A Igreja Batista de Vila Isa, a nossa igreja, é uma igreja que se envolve na obra de Deus. Nós ajudamos a Cristolândia, que é uma organização missionária da nossa denominação, auxiliamos outras organizações, auxiliamos membros que precisam da nossa ajuda e até pessoas de fora. Então nós sabemos e percebemos e temos que fazer isso. E uma das coisas mais importantes que nós precisamos entender é que só podemos fazer isso se nós somos pessoas transformadas por Cristo. E outro detalhe é o seguinte: podemos dizer que a igreja ela atua em 3 âmbitos na nossa sociedade, que é o âmbito espiritual, é o âmbito social e é o âmbito da comunidade, de pessoas. Então, como é que a gente pode entender isso? Bom, vamos lá. O primeiro âmbito, né, que é o âmbito da igreja espiritual. Bom, o homem é um ser espiritual. O homem precisa entender que ele tem essa necessidade. Ah, pastor, mas eu conheço fulano de tal que ele é ateu. Não, todo mundo tem uma tendência espiritual a crer em alguma coisa. O nosso próprio dialeto nos ensina isso. Na hora que a pessoa está passando por uma situação assim difícil, ela fala assim: meu Deus, como é que eu faço para resolver isso? Ai, que benção, o sangue de Jesus poder. Só Jesus para esse povo. Nosso próprio dialeto nos ensina isso. Então, a igreja, sim, ela é uma igreja espiritual. Por quê? Porque a igreja ela tem esse propósito de conduzir, de ensinar, de preparar cristãos espiritualmente fortes para a terrível batalha que nós enfrentamos diariamente contra o tentador das nossas almas. A igreja, ela ensina, ela prepara, ela vai treinando, ela vai solidificando ao longo de todo o processo de caminhada cristã, de cada cristão, ela vai fortalecendo essa pessoa dia após dia, semana a semana, mês a mês, estudo após estudo, para que ele possa estar firme na presença de Deus. Então a igreja ela tem um âmbito espiritual, sim. O detalhe, a mesma igreja que tem um âmbito espiritual, ela também tem um âmbito social. Pastor, como assim? Irmãos, nós podemos ter a melhor pregação, nós podemos ter a melhor interpretação da Bíblia, podemos ter dentro das nossas igrejas os melhores seminários, formar os melhores pastores, ter cursos de teologia, estudar a Bíblia, fazer isso, fazer aquilo. Mas, se não formos sensíveis à dor do outro, como o próprio Jesus nos ensina a ser, se não formos sensíveis à dificuldade do próximo, como a própria Bíblia nos ensina a ser, quando nós não somos sensíveis à necessidade das pessoas que estão próximas de nós, como a Bíblia nos ensina a fazer, nós estamos deixando de lado uma grande importância, um grande fato importante da igreja, que é o fato social. Jesus pergunta para ele assim: mestre, quando foi que demos de comer e de vestir ao Senhor? Quando fizeste a um dos pequeninos, a mim fizeste também. Mateus capítulo 24, se não me engano. Jesus ele conta aqui no capítulo 5 de Lucas,
da pesca, ele viu a necessidade daqueles homens pescarem novamente, que era através da pesca que eles iam manter a sua casa, vender os peixes e manter a sua casa. Então a igreja ela precisa sim cuidar das pessoas, ela precisa sim ter um ministério social nela mesma. Tanto que quando é instituído o diaconato dentro da igreja, a função do diaconato, quando ele foi estabelecido lá no livro de Atos dos Apóstolos, essa função ela tinha o quê? Cuidar das viúvas e das crianças que eram órfãos, né? Daqueles órfãos que estavam ali. Então, o porquê disso? Porque às vezes a viúva e os órfãos estavam ali desamparados, não tinham mais um pai, um marido, um provedor das suas necessidades, e a igreja vinha e intervia nisso. Era comum no Império Romano, tinha essa ideia comum de você jogar a criança fora. Hoje a gente fala abandono de lar, né? Mas era comum você jogar a criança fora. De repente a criança nascia com deficiência, de repente a criança nasceu com algum problema e você não queria a responsabilidade de criar aquela criança, ou simplesmente você esperava que viesse uma menina e veio um menino, ou que viesse um menino e veio uma menina, e então você jogava a criança fora e a igreja ficava com a criança. A igreja adotava aquela criança e cuidava daquela criança. Às vezes também era o idoso que era jogado na rua porque já estava velho, cansado, doente, e a família desfazia daquela pessoa. E então a igreja abraçava essas pessoas. Então via-se ali uma oportunidade de uma igreja de um âmbito social. E também a questão da igreja na comunidade. A igreja precisa se fazer presente na comunidade onde ela está. Já pensou que você tem uma igreja em um bairro, em uma rua, aquela igreja fica ali 20, 30, 40 anos, aí de repente um dia, não sei que cargas d'água aconteceu, não existe mais a igreja ali, a igreja ou mudou de lugar, ou a igreja fechou, ou a igreja se filiou a outra igreja, não sei, aconteceu alguma coisa. E aí as pessoas vão falar assim, não fez diferença nenhuma. Irmão, não estamos aqui para isso. Não fez diferença nenhuma na minha vida, na vida da vizinhança aqui, não. Tem que fazer diferença mesmo. Nós viemos ao mundo para fazer diferença. Então, nós temos que a igreja, com o nosso envolvimento, ela vai atuar em 3 âmbitos: social, espiritual e de comunidade. Segundo tópico que a gente aprende é o aprendizado dentro da igreja, né? O aprendizado que nós temos na nossa caminhada cristã e o aprendizado que nós temos para nos relacionar com outras pessoas. Irmão, tem um ditado que fala assim: não dê peixe, ensine a pescar. Ou tem um outro ditado que fala: para que você vai comprar vaca se você tem leite de graça? Irmãos, se nós estamos somente dando para as pessoas, não que seja errado você dar alguma coisa para a pessoa, mas nós simplesmente acomodamos essa pessoa, né, ou esse grupo de pessoas a receber a coisa de tudo nas mãos. Para que eles vão se esforçar para buscar outras coisas se eles já estão recebendo nas mãos? Então nós temos que parar para pensar um pouco nas nossas atitudes. Você pode conversar com qualquer pedagogo, psicopedagogo, psicólogo, professor, qualquer pessoa da área de educação, de formação de caráter infantil, qualquer profissional que se relacione à formação do caráter infantil, que você vai ver que todos eles são unânimes. São unânimes. A gente não pode dar para os nossos filhos tudo de mão beijada. Não, nós temos que fazer eles lutarem, batalharem, eles darem valor. Você chega para uma criança, para um garoto, para um garoto, para uma garota, de uma moça, um jovem, um rapaz, e aí ele passou no vestibular, o que o pai vai falar? Eu vou dar de presente para o meu filho um carro novo, vai lá na concessionária, compra um carro, e aí o menino está passando na faculdade, andando de carro para cima e para baixo, e sai com a turma, carro, vai para estudar carro, quer impressionar alguém, carro para cá, carro para lá. Meu irmão, e o custo disso para o pai? E o custo disso para a família? Tudo isso tem que ser pensado, tem que ser avaliado. Ah, pastor, mas eu tenho condições de manter. Bom, meu irmão, glória a Deus. Mas não é somente a condição financeira. É a atitude de você como pai.
de você como mãe. Amanhã hoje é dia das mães, né? Então nós temos que pensar a mãe e o pai. Será que você tem que fazer isso? Quando iniciamos o tratamento de autismo do nosso filho, nunca me esqueci das palavras da psicóloga e o nosso filho inicialmente, né? Há cerca de 2 anos e meio, 3 anos atrás, quando a criança estava aprendendo a falar, o nosso filho desaprendeu a falar, começou a falar algumas palavrinhas e desaprendeu a falar essas palavrinhas, e tudo dele era apontando, ele só chegava, apontava, ou pegava o braço da gente e fazia como objeto, mas ele não falava. E aí a psicóloga falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos dificultar um pouquinho a vida dele, vamos complicar a vida dele um pouquinho, porque é complicando, dificultando, ele ia ter que se comunicar. Meu irmão, é a mesma coisa de um estrangeiro em outro país. Ou você aprende a língua, ou você aprende a língua. Então não tem para onde correr. Ou então você passa fome. Se você não quer passar fome, então o que você faz? Você vai, aprende a língua, aprende a trabalhar. Você já tem um emprego, agora você aprende a língua para você poder conseguir trabalhar naquele país, naquele local que está. Irmãos, isso é extremamente sério. Se a gente ficar acostumando a pessoa, tem cesta aqui, vou lá na igreja, vou pegar uma cesta. Aí usa uma cesta hoje. Vai usar uma cesta semana que vem, final de semana, e perere, fazendo. Irmãos, o cara vai acostumar, eu acho que ele vai acostumar. Para que ele vai trabalhar, para que ele vai buscar alguma coisa, se ele pode chegar na igreja rapidinho, pegar uma cesta e pronto, problema resolvido, e acabou-se os nossos problemas. Não, a coisa não é por aí não, irmãos. A coisa não é por aí. Nós temos que entender que há uma responsabilidade muito maior em cima disso. E nós precisamos ensinar para os novos convertidos, nós precisamos ensinar para as pessoas que estão chegando agora o quão responsável, o quão grande é isso. Irmão, nós temos missionários fora do nosso país, pessoas que precisam das nossas orações, precisam do nosso sustento, e nós estamos com miséria de ficar amarrando dinheiro. Já viu um ditado que fala assim, caixão não tem gaveta? A pessoa tem a condição e não quer gastar, porque não quer gastar. Aí você fala comigo que outra coisa você pode fazer com o dinheiro além de gastar. Não, eu vou investir para ter um retorno lá na frente. Aí você faz outro retorno. Daqui a pouco você morre e o retorno que você tem, quem vai aproveitar? Vai ser outra pessoa. Está entendendo onde eu estou querendo chegar, irmãos? Está entendendo aí o que eu estou levando para vocês? O que eu estou enviando? Qual a informação que nós precisamos ter? É necessário aprendizado. Quando você ensina para a pessoa, futuramente, ela pode caminhar sozinha com as pernas dela. Você já pensou até hoje você com 40 anos você tem que ir para a escola? 50 anos você ainda tem que continuar estudando? Já pensou você tem que ter essa responsabilidade de estar na escola constantemente? Irmãos, isso é muito, muito, muito sério. Bom, o terceiro tópico da nossa lição fala sobre o bem comum. Então nós temos que avaliar o seguinte, uma igreja que ela prega somente a ênfase espiritual, esquece do social, é uma igreja que futuramente ela vai ficar vazia. Vazia sim, tanto no sentido de pessoas, como uma pregação vazia. Agora se a gente pega e foca muito espiritual, social, então você vai entregar para a pessoa uma obra social totalmente morta, totalmente apática. Algo que você pode falar e a pessoa pode aceitar e pronto, você não tem como debater porque você não tem conhecimento. Então tem que ser um equilíbrio, entre a igreja espiritual e a igreja social, tem que haver um equilíbrio ali. Olha para Jesus, vamos parar para avaliar um pouquinho a vida de Jesus. Jesus fazia obra social? Muitas. Se era um cara que fez obra social, chama Jesus Cristo de Nazaré. Esse sim fazia obra social. E você via que, mesmo fazendo a obra social, Jesus deixava de pregar o evangelho? Não, Jesus não deixava de pregar o evangelho. Ele sobe lá no Sermão do Monte, vai lá, faz o sermão das bem-aventuranças, cansa de falar da salvação o tempo todo para as pessoas. Algo que vinha da parte dele, era algo tremendo, vinha da parte de Deus. E aí Jesus ele pesava e ele, como é que eu posso dizer, ele regulava tudo isso, e aí estava lá anunciando o evangelho e fazendo a obra social. Irmãos, a obra social, ela é só a porta para você entrar. Você entrou, beleza, agora o que eu vou fazer?
aplicar o plano de salvação, aplicar um estudo, discipulado, fazer isso, fazer aquilo. Ah, mas fulano ainda está desempregado. Ajuda o cara, cola nele, arruma um emprego para ele, auxilia ele, abre as portas do céu para ele, e aí sim você vai estar equilibrando o negócio, colocando aí um pouquinho para lá e um pouquinho para cá, para que possa haver assim um equilíbrio dessa parte. Nosso quarto tópico, ele fala sobre o grito dos oprimidos, e aí ele usa como exemplo aquele momento em que o povo de Israel estava preso no cativeiro babilônico. Se você usar essa analogia para o nosso lado espiritual hoje, as pessoas estão clamando, pedindo uma orientação, pedindo um direcionamento, porque estão presos. As pessoas estão cada vez mais presas nas suas casas, nas suas vidas comuns, nas suas vidas simples, e estão esquecendo da coisa mais importante que nós precisamos, que é viver o Evangelho segundo a tua vontade e o teu querer. Essa é a coisa mais importante que nós precisamos entender. Nós temos um compromisso. Nós temos que entender que Jesus, ele se compadecia das pessoas. Ele estava lá no meio do povo, no meio daquela gente. Eu fico tentando imaginar Jesus sentado. Imagina se fosse nos dias de hoje, estava lá Bartimeu sentado na calçada e ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus volta, senta do lado dele, bate um papo com ele ali. Bate um papo com ele e aí pronto. É uma abertura. É uma abertura para você poder falar. Só que você tem que conquistar a confiança da pessoa. E pessoas estão aí fora gritando, clamando por nós. E nós estamos querendo que eles venham, nós estamos acomodados, querendo que eles venham para a nossa igreja. O negócio não é por aí. Tem que ter um sacrifíciozinho. A gente abre mão de uma coisa, abre mão de outra, para quê? Para que o benefício disso tudo possa ser um coração contrito e mudado pela ação do Espírito Santo de Deus. Essa é uma das coisas principais que nós precisamos entender. E por último, a nossa lição, ela coloca como tópico aqui, ensinando a pescar. Aí ela pega e faz uma analogia sobre aquela questão da pessoa que estava passando por necessidade, em vez de só chegar e só receber as coisas na mão, recebendo as coisas na mão, foi ensinado para ele trabalhar, para que ele pudesse sustentar a sua casa, né? Então você vê que é uma história, né? Uma possível ficção, ou talvez uma possível realidade, para quê? Para que a pessoa possa entender que existe um compromisso da nossa parte, que nós temos que orientar pessoas, mas que ele não tem que ficar na nossa sombra, debaixo de nós o tempo todo. A pessoa tem que caminhar pelas suas próprias pernas. E nisso, ela realizar os desejos do coração dela, mas segundo os desejos do coração de Deus também. Isso que é o mais importante de tudo. Essa que é a grande questão que nós precisamos entender para que possamos crer no Evangelho de salvação. Quando a gente ensina a pescar, a nossa lição aqui ela traz a ideia dos reformadores. Quando os reformadores começaram a reforma protestante e estourou a reforma protestante, e aí passou a se traduzir a Bíblia, e depois da tradução da Bíblia, um homem chamado Johannes Gutenberg, conhecido como Gutenberg, ele tinha um grande temor de Deus, e qual foi, para sua surpresa, o primeiro livro que ele pôde imprimir num tipo de impressora foi a Bíblia. Deus faz tudo certinho, na hora, no momento certo. Então, na hora e no momento certo, Deus também vai fazer certinho na sua vida. Mas você precisa crer e entregar a vida para Ele. Eu gostaria, nesse momento, de relatar mais um pouco aqui. Aí eu encerrar, mas nós vamos fazer mais um negócio aqui, que é o seguinte: os reformadores, eles viam a necessidade das pessoas, tanto que aí eles traduzem a Bíblia, e juntamente com isso, o que eles fazem? Eles começam a dar alfabetização para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas podiam ter acesso à Bíblia, beleza, já tinham acesso à Bíblia. A Bíblia, como ficou conhecida depois,